louvor, pois Ele é digno de toda adoração. Nessa ocasião, quero falar da minha alegria por poder estar servindo aos irmãos nessa linda igreja. Que Deus continue abençoando e compartilhando de ricas bênçãos sobre vós. Louvando a Deus pela vida do nobre pastor Ricardo. O pastor Ricardo foi um amigo que Deus nos deu, nos conhecemos ali e logo criamos uma conexão e é uma bênção, uma satisfação imensa poder ter conhecido e agora poder conhecer essa igreja, os obreiros, que Deus continue abençoando vocês de forma especial. Queridos, muito bem, vamos parar de falar da vida dos outros e vamos para a Bíblia, amém? Bíblia Sagrada, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Peraí, eu falei que ia parar de falar da vida dos outros, antes eu quero fazer louvar a Deus pela vida da minha esposa, dos filhos, nem sempre conseguem nos acompanhar, mas nessa ocasião está aí. A tia Gleice e companhia. Pregadora de criança, irmãos, é uma bênção. Eu quero apresentar também rapidamente, nós temos com o passar do tempo, servindo ao Senhor no Ministério da Pregação, o Senhor nos deu também a graça para estar compartilhando a sua palavra através dos escritos. E aí nós temos algumas obras. Aqui nós estamos apenas com uma. O Jesus que os judeus não conheceram, uma história que não pode ser esquecida. É um livro curto, objetivo, e que tem um conteúdo bem interessante. O pessoal que tem comprado, tem adquirido, tem sido muito abençoado. É uma forma também da igreja nos abençoar. Está num preço mais barato do que um pacote de café. É só R$20, depois você nos procura e adquire e leva essa bênção para a sua casa. Quem gosta de ler muito aqui? Meu Deus, até que tem uns aqui. Muito bem, essa galera que não gosta de ler muito, vai comprar ele, que é leitura curta. É para quem gosta de ler pouco. Então, quase toda a igreja. Muito bem. Deus abençoe. Depois você nos procura e adquira, é uma bênção. Muito bem, vamos para as Escrituras, que é o que nos interessa nessa ocasião. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, a Bíblia diz: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se você puder, repita comigo: Fazei isso em memória de mim. Amém. Pode tomar o seu assento, dando glória ao nome do Senhor. Só uma água. Queridos, eu prometo que não vou me demorar. Daqui para meia-noite nós terminamos, amém? Igreja ensinada, o povo fica tudo assim. Vou dizer amém por educação, mas não vou. Fique tranquilo, já nós terminamos. Não vou até meia-noite, não. Nessa ocasião, eu costumo dizer que todas as vezes que nós pensamos na Bíblia, nós fazemos uma viagem pelo mundo de Deus. Pensar na Bíblia é viajar no mundo de Deus, na sua vontade, nos seus princípios. Nessa oportunidade, eu quero convidá-los para fazermos uma viagem pelas Sagradas Escrituras, pensarmos um tanto naquilo que Deus tem proporcionado para nós através da mesma. E com isso eu quero te convidar para você fazer essa viagem. Então, se você puder, convide também alguém do seu lado. Se você puder, olhe para esse crente bonito aí do seu lado e diga: irmão. Não, desse jeito ele nem vai te ouvir, irmão. Diga mais alto. Diga: irmão, vamos fazer essa viagem? Agora olhe para a cara dele e veja se ele está parecendo um delegado na hora da abordagem. Todo sério. Se tiver, porque não quer fazer a viagem. Então bata no peito e diga: eu irei. E serei abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Muito bem, queridos, pensando na viagem, pensando no livro de Deus, pensando na Bíblia Sagrada, o texto que nós acabamos de ler é um texto de grande valor e de um significado extraordinário. Quando nós pensamos na história da Santa Ceia, é sem sombra de dúvida um dos textos, umas alusões bíblicas que mais nos encantam, ou que pelo menos deveriam nos encantar. Até porque nós estamos falando de um dos grandes memoriais da Bíblia Sagrada. Quando nós observamos a Bíblia, nós podemos lembrar de pelo menos 3 grandes memoriais eternos estabelecidos por Deus. E isso se tratando de terra muito claramente. Quando você observa a Bíblia, nós lembraremos em primeiro momento do livro do Gênesis, no capítulo 7, o Senhor faz uma promessa a Noé, e no capítulo 7 ele estabelece um trato, mais precisamente ali, capítulo 7 e 8, quando Noé sai da arca, a Bíblia deixa claro que o Senhor faz um concerto, uma aliança com Noé, e nessa aliança ele estabelece um memorial. Todas as vezes, ou grandes vezes que Deus estabeleceu um concerto, uma aliança, ele estabeleceu com isso um memorial. Na ocasião, o Senhor estabeleceu um memorial que é o que nós conhecemos como arco-íris. Ainda hoje acontece. Você vai ver que quando a chuva passa, normalmente quando é mais acessível, você percebe o sinal nas nuvens, e aquele sinal aconteceu exatamente no dilúvio ou pós-dilúvio ali, sinalizando que Deus nunca mais destruiria a terra com água. Então ali nós temos um memorial. Outro memorial que ficou perpetuado em Jerusalém foi a Páscoa. A celebração da Páscoa ficou muito perpetuada em Israel, melhor dizendo. Exatamente por quê? Porque foi naquele dia, anos posteriores a Noé, que Deus libertou o povo de Israel da terra do Egito. Naquela ocasião, outra vez Deus estabelece um memorial. Diz, vocês vão repetir e tornar a repetir essa festa, e essa festa vos será como memorial. Exatamente para vocês lembrarem, para vocês saberem de onde vocês vieram, para saber as origens e considerar quão bom e quão misericordioso foi o Senhor com as vossas vidas. E no Novo Testamento, passado o tempo, de novo Deus estabelece um outro memorial. Agora, através da pessoa de Cristo, o Senhor estabelece o memorial de Santa Ceia. Foi o próprio Senhor quem disse: fazei isso em memória de mim. A memória da Santa Ceia é, sem sombra de dúvida, algo extraordinário que foi deixado até nós. É interessante nós observarmos algumas expressões exatamente que estão inseridas aqui no texto. Fazer isso em memória de mim. Paulo repete isso na carta aos Coríntios, exatamente tentando trazer a ideia aos irmãos do quão importante e do quão significativo é o ato de Santa Ceia. Então, o apóstolo tenta fazer os irmãos entenderem que aquilo era algo de grande valor para a igreja. Até porque alguns irmãos de Corinto era uma igreja um tanto difícil, e alguns irmãos não estavam entendendo a dinâmica da Santa Ceia. Tinha um pouco de divisão, uma falta de comunhão terrível. Então Paulo tenta esclarecer e trazer ao entendimento deles que eles deviam se pautar mais em unidade e também valorizar o ato da Santa Ceia, pensando que era mais do que uma reunião onde se comia e se bebia. Muito pelo contrário, seria um momento reservado para comunhão e para relembrar a pessoa de Jesus Cristo. Então a Santa Ceia, em suma, ela vai ser exatamente esse momento de comunhão entre os irmãos, e também ela aponta para a pessoa de Cristo, mostrando um tanto da sua grandeza e obra. E é exatamente por isso que nós estamos pensando sobre o assunto aqui e agora. Então vamos pensar primeiramente na expressão memória. Quando Paulo faz o uso da expressão fazer em memória, ou repete o que Jesus havia dito, muito claramente Paulo estava querendo deixar claro aos irmãos a importância do ato de Santa Ceia. E quando eu falo de algo que é importante, estou falando de algo que nós importamos para dentro. A ideia de importar é exatamente trazer para dentro. É aquilo que você coloca em seu coração. E normalmente você só importa para dentro aquilo que é importante de fato, aquilo que tem
um significado, aquilo que extrai uma importância, aquilo do qual você consegue valorizar. E é também interessante nós observarmos que quando Paulo utiliza a ideia de memória, eu estava até pensando, estudando um pouco sobre isso, Paulo faz o uso de uma expressão memória que é o mesmo que anamnesis, alguma coisa desse tipo, trazendo a ideia de uma memória profunda. Quando você observa as memórias, existem pelo menos 3 tipos de memória. Eu fiz questão de anotar aqui para trazer para você. Por exemplo, memória curta. A memória curta normalmente é uma memória de 30 segundos. Você lembra de alguma coisa e logo você passou ali, você esquece daquilo. A memória curta, todos nós no dia a dia termina desfrutando desse momento. Tem um segundo momento, que é uma segunda memória, que é a memória de coisas do dia a dia. Normalmente você lembra isso durante um período do dia, ou durante propriamente o dia, mas dormiu, apagou e não lembra mais. Então, esses 2 tipos de memória não são os tipos de memória utilizados por Paulo aqui, mas a expressão que Paulo utiliza é exatamente uma memória profunda, uma memória de algo que você viveu e que você não conseguiu ou não deveria esquecer nunca mais. Paulo utiliza a ideia de uma memória profunda e com isso ele diz: fazei memória. A ideia do fazer memória aqui, utilizado pelo próprio Cristo, é que você deve interiorizar profundamente, lembrar disso como se fosse algo singular, algo particular. Normalmente essa memória ela pode ser carregada de coisas boas, coisas que fizeram muito sentido positivamente para você, ou coisas ruins, coisas que lhe marcaram negativamente, você nunca mais conseguiu esquecer. Mas aqui o próprio Cristo estabelece essa ideia de que você deve lembrar da Santa Ceia como algo que foi singular, como algo que foi importante, como algo que lhe marcou. E a propósito, é de suma importância você considerar isso nessa noite. Será que de fato a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo tem um real significado para você? Será que de fato isso representa como deveria representar? Se nós considerarmos isso aqui, nós deveremos glorificar e exaltar ao Senhor em cada momento como esse, não só nesses momentos, mas em toda a nossa vida, considerando que Ele foi bom demais para conosco, considerando que a bondade dEle foi excelente sobre as nossas vidas. E se você nessa noite, você veio aqui com esse propósito de fazer memória, se você puder, chacoalhe a mão assim lá no alto, levante a mão assim lá no alto, diga glórias ao nome do Senhor, para declarar que você está aqui para memorizar e para relembrar o seu nome. A expressão utilizada por Cristo para fazer memória é exatamente, e ele continua, ele diz: fazer memória de mim. Está aqui a única pessoa, ou a maior pessoa, a qual devemos memorizar, relembrar e nunca esquecer. Ele diz: fazer memória de mim. Quem é essa pessoa a quem ele se refere? Nós estamos falando da maior pessoa do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Nós estamos falando do maior homem que já pisou na terra. Nós estamos falando da maior personalidade existente em todo esse planeta. Nós estamos falando da pessoa de Cristo. Nós estamos falando daquele que é digno de ser glorificado, daquele no qual os anjos glorificam, celebram e enaltecem o seu nome. Nós estamos falando de Jesus. Estamos falando daquele que nasceu em corpo humano e que sofreu durante um período aqui na terra e que subiu no alto do Calvário para perdoar os nossos pecados. É sobre ele que nós estamos falando. Estamos falando sobre aquele que é antes de Abraão. Estamos falando sobre aquele que foi glorificado pelos serafins que cantaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós estamos falando daquele do qual os anjos vieram cantar e cantarolar a grandeza do seu nascimento, e também vieram declarar que um dia ele voltará. Estamos falando da maior personalidade que já existiu nessa terra. Esse é digno de toda glória, esse é digno de todo louvor, esse é digno de toda exaltação e de toda celebração. E se tiver 2 pessoas que veio aqui
aqui com esse entendimento, a primeira sou eu. Cadê a segunda? Aleluia! Glória a Deus. Fazer memória dele é exatamente a pessoa digna. E digna por alguns motivos que nós pensaremos aqui. Eu quero ainda considerar que quando Paulo faz o uso da expressão aqui, relembrando aos irmãos da importância da Santa Ceia, Paulo está falando para irmãos gregos. E no entendimento do apóstolo, os irmãos deveriam relembrar, assim como os gregos relembravam. Paulo utiliza uma cultura da época, uma linguagem que era adequada aos gregos. Os gregos entendiam o seguinte, que todo grande nome da nação deveria ser relembrado pelos poetas, pelos cantores, por aqueles que ministravam nas praças, por os filósofos. Normalmente eles eram relembrados. Os grandes da nação eram comumente relembrados nas praças. Então Paulo faz o uso dessa expressão exatamente para trazer o entendimento de que os irmãos deveriam relembrar de Cristo, assim como os poetas relembravam da grandeza de Cristo, assim como os poetas cantavam melhor, como os poetas cantavam a grandeza dos seus grandes. A igreja deveria relembrar a grandeza de Cristo, o quão poderoso Ele é, o quão soberano Ele é, o quão grande Ele é. E normalmente olhava-se para a obra do indivíduo. Se ele fosse aprovado, esse deveria ser digno de louvor em praça, esse deveria ser digno de louvor público. E para isso o nosso Cristo tirou nota 10, porque Cristo é de fato o varão aprovado em obras. O Cristo foi aprovado em toda a sua obra. Cristo foi aprovado pelos crentes, Cristo foi aprovado pelos ímpios, Cristo foi aprovado por um ladrão da cruz, Cristo foi aprovado pela mulher de Herodes, de Pilatos melhor. Cristo foi aprovado por muitas pessoas na Bíblia, porque Ele tem uma obra excelente. E que nessa noite, se nós pudermos pelo menos ter boca para glorificar, ter espírito para exaltar ao seu nome, nós estaremos fazendo memória dele, como os poetas gregos faziam, exalavam as palavras belas em favor dos seus grandes. E nós temos um motivo, mas um motivo muito grande para glorificar o nosso Senhor, porque Ele não é só um grande entre os judeus, Ele não foi só um grande entre a terra, Ele foi grande na terra, foi grande no céu, é grande no inferno, Ele é grande onde quer que Ele chegue. Então nós temos motivos para glorificar a sua grandeza. Fazei memória dele. Que você tenha glórias, louvores, celebração, palmas, sei lá, glorifica do jeito que der, mas celebre o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Abra o seu coração, o seu espírito, e adore o nome do Senhor com tudo que você tem, porque Ele merece toda honra e toda glória. A gente pode considerar ainda duas coisas pelas quais devemos lembrar, e Paulo faz questão de falar sobre isso. Ele diz: vocês devem fazer memória. E nas duas expressões as quais ele diz fazei memória, ou ele repete as expressões de Cristo, ele está dizendo: e na mesma noite em que ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e deu para eles. E ele diz: comei isso em memória de mim. Depois ele diz: este é o sangue da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Aqui nós vemos pelo menos dois benefícios, ou dois motivos palpáveis melhor, pelos quais nós podemos nos apegar à ideia de relembrar de Cristo. Primeiro ele diz: e tendo dado graça, deu o pão para eles. Nós podemos muito bem fazer memória de Cristo por tudo que Ele nos deu, pelo corpo que foi repartido. E depois ele diz: este é o sangue da nova aliança, bebei. Nós também temos um motivo de celebrar o nome do Senhor pela aliança que Ele fez conosco. Ele fez uma aliança de sangue. E aqui talvez estejam os dois grandes motivos pelos quais você é indesculpável se não louvar a Deus.
Deus nos deu esses dois grandes motivos pelos quais nós devemos relembrar, memorizar e outra vez memorizar até o último dia da nossa vida. Ele nos deu o seu corpo partido no Calvário. Ele deu, e depois que Ele deu, você agora tem motivos para glorificar. É incrível como nós não estamos dando nada para Deus sem que Ele antes não tivesse nos dado. Ele se entregou primeiro por ti, e é por isso que você precisa relembrar o seu nome nessa noite. Fazei memória de mim. Depois você tem que relembrar do pacto de sangue que Ele fez com você. No alto do Calvário, Ele derrama o sangue, faz um pacto de sangue com todo aquele que crê, que se arrepende em sua presença. Agora nós temos motivos de sobra para glorificar. Agora nós temos motivos de sobra para exaltar. Agora nós temos motivo de sobra para bendizer o seu nome para sempre. E nessa noite eu poderia falar de inúmeras coisas, mas eu quero pensar exatamente que você deve abrir o seu espírito, abrir o seu peito, abrir a sua alma e de alguma forma expressar aquilo que você crê relacionado à Santa Ceia. Glorificar pelo benefício da salvação, pelo benefício do Filho, pelo benefício do sangue derramado em seu favor, pela aliança que Ele fez com você. É noite em que todos aqueles que têm aliança devem relembrar essa aliança e renovar esse pacto. A pergunta é: Ele tem um pacto conosco, mas é incrível como o ser humano é levado a esquecer daquilo que Deus fez por ele. E quando se trata desse pacto aqui, irmãos, o problema não é dele, o problema é nosso. Como a gente é tentado a esquecer. O ser humano tem um problema crônico de esquecimento. Existem pelo menos 3 males do esquecimento. Eu falei quantos males? Eu não escutei. Eu falei quantos males? 3 males do esquecimento: mal de Parkinson, mal de Alzheimer e mal de amnésia. Esses 3 mais conhecidos. E o ser humano parece que uma vez por outra, espiritualmente, está sendo afetado por alguma coisa desse tipo. Sabe por quê? Porque tem gente que esqueceu rápido demais daquilo que Cristo fez por ele. Tem gente que esquece muito rápido da obra que Ele fez. Às vezes eu olho para a nossa geração e fico pensando que nós somos muito ingratos para com Cristo. O que Cristo fez por nós foi extraordinário, foi muito grande, e não dá para desconsiderar, como nós vemos com desconsiderações horríveis na nossa época. Participamos de cultos que parece que nós estamos celebrando a morte de Cristo no sentido pejorativo. Parece que está desanimado, cai mas não cai, morre mas não morre. Lembre, meu querido, o que Cristo fez por ti é motivo para tu viver celebrando, glorificando e exaltando a Ele para o resto de tua vida. É uma desanimeira, uma morredeira, uma paradeira, não ora, não busca, vai esquecendo do benefício, da graça, da bondade, da glória que Ele derramou sobre nós. E quando você esquece, você é ingrato. Esquecer de Cristo é o maior gesto de ingratidão que alguém pode cometer nessa vida. Foi Ele quem morreu por você. Nessa noite vamos fazer um exercício de relembrar. Vamos fazer um exercício de retornar ao pensamento sobre Ele. Relembre de Cristo. Lembre do que Ele fez pela sua vida. Lembre da vida que você tinha. Lembre da vida que você levava. Lembre dos problemas que você enfrentava em suas emoções. Lembre dos traumas que você vivia. Ele foi lá e te resgatou com mão forte. Lembre da vida cheia de cachaça que você vivia e Ele foi muito benéfico com você. Lembre disso e glorifique o seu nome. Lembre das drogas que você portava. Ele foi lá e te libertou da boca de fumo. Lembre que nem para estar aqui era para tu estar. Tu era para ter morrido naquele acidente. Ele te deu livramento e ainda salvou tua alma.
Lembre que Ele foi bom com você. Lembre de quão bondoso foi Ele com a sua família. Estava sendo destruída, Ele foi lá e disse: eu resgato a tua família. Lembre que Ele foi muito bom com a sua vida. Lembre que Ele foi misericordioso com a sua história. Enquanto você lembra, pode glorificar o seu nome. Enquanto você lembra, pode exaltar o seu nome. Enquanto você lembra, pode falar línguas estranhas. Enquanto você lembra, pode bater palma, pode dar glória, pode sapatear, pode celebrar a grandeza dEle. Lembre. Oh, aleluia. Lembre de Cristo. Você pode relembrar, você pode. Se puder, aumenta o som da adoração. Senhor, seja glorificado nessa noite. A tua igreja celebra o teu nome, a tua igreja glorifica o teu nome. O Ministério Filadélfia está a fim de relembrar a tua grandeza, e nós estamos aqui para isso. Senhor, seja glorificado, seja adorado, seja celebrado pela tua morte na cruz, pelo teu sangue derramado, pela glória que compartilhaste com a tua noiva. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Lembre de Jesus. Lembre que Ele foi bom com você quando você ainda era ruim, não queria nem o servir. Lembre da bondade que Ele teve com você quando você caiu, fracassou, e Ele resolveu te levantar. Lembre dele e glorifique-o. Ele merece toda glória, Ele merece toda exaltação. Lembra-te de Jesus Cristo. Foi o que disse Paulo a Timóteo: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi. Lembra-te de Jesus Cristo. Nessa noite, não sou Paulo, muito obviamente, mas sou Marcos, estou aqui como pregoeiro do Evangelho para dizer: lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te daquilo que Ele fez por você. Lembra-te daquilo que Ele estendeu, da mão que Ele estendeu em seu favor. Lembra-te da graça que Ele te compartilhou. Lembra-te do ministério que Ele te deu. Nem para estar sentado aqui era, mas Ele foi bom demais e resolveu compartilhar. Oh, aleluia. Oh, glória. Lembra-te. Não te esqueça do benefício de Deus sobre a sua vida. Era para você estar se derramando aos pés dele, dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor foi bom demais para comigo. Celebre, lembre-se. Rapidamente, para nós terminarmos. Lembre-se. Vou fazer um exercício de memorização. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se dele nascendo em uma manjedoura, sendo humilde. Lembre-se dele. Lembre-se crescendo em uma família pobre, uma família desprovida de qualquer riqueza. Lembre-se dele. Lembre-se dele com 12 anos chegando no templo, sendo interrogado pelos doutores e declarando: eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai. Lembre-se. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembre-se dele sendo batizado na beira do Rio Jordão. Lembre-se de Jesus Cristo. Lembre-se dele. Lembre-se do Espírito Santo descendo em forma corpórea como que de uma pomba, e ele sendo direcionado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Lembre-se dele. Lembre-se que foram 3 rounds terríveis de luta contra o diabo, mas em todas ele estava portando a palavra de Deus e estava vencendo o inimigo.
nas suas crises, nas suas tentações, lembre-se, Ele venceu primeiro, então é possível você vencer. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembre-se dele para resistir o dia mau. Lembre-se dele no dia do sofrimento. Lembre-se dele quando falarem mal de você. Lembre-se dele quando lhe acusarem, lhe criticarem, zombarem de você. Lembre-se que ele foi muito mais zombado do que você. Lembre-se que disseram que ele tinha demônio, acusaram, zombaram dele publicamente, falaram que ele era apenas um comilão e beberrão, mas ainda assim ele se portou fiel à palavra de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo. Vai, incomoda esse crente do lado aí, incomoda esse crente, para você não ficar sozinho lembrando, e diga: lembra de Jesus, lembra de Jesus, não te esqueça do que ele fez, lembra de mim. Oh, aleluia. Oh, lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te dele executando o seu ministério na unção do Espírito. Lembra-te dele expulsando os demônios. Lembra-te dele resgatando pessoas das garras do mal. Lembra-te dele com poder e autoridade, mandando com que as águas do mar da Galileia se aquietem. Lembra-te dele andando sobre as águas. E quando você lembrar dele andando sobre as águas, você vai saber que ele é poderoso sobre tudo e sobre todos. Que se ele andou sobre as águas, o que é o teu problema para ele não resolver? Ele pode resolver o teu problema. Lembra-te dele. Lembra-te de Jesus Cristo. Oh glória. Lembra-te dele. Lembre-se dele. Agora, finalizando o seu ministério, pode aumentar só um pouquinho o fundo musical. Lembra-te dele finalizando o seu ministério. E agora tendo que ir para o monte para o Getsemane. Lembra-te dele, já foi citado aqui. Ele sofre o fenômeno da hematidose e começa, em vez de sair suor, sai sangue. Lembre-se dele. Lembre-se que ele não desistiu. Apesar do sofrimento ser imenso, o medo, o pavor, todo momento envolvente, ele pensa sobre tudo. Ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele retorna e diz: Senhor, seja feito conforme a tua bondade, a tua vontade, e não a minha. Ele foi até o final, lembre-se. E quando você pensar em desistir, e quando você pensar em parar, lembre-se que ele não parou por sua causa. Portanto, você não deve parar por causa dele. É por causa dele que você tem que continuar. É por causa dele que você tem que ir até o fim. É porque ele não desistiu por você. Agora, se você quiser ser covarde, desiste agora que ele já fez pela sua vida. Não desista, porque ele não desistiu por sua causa, para lhe resgatar, para lhe trazer de volta. Entenda, foi por sua causa, ele vai até o fim. Lembre-se dele apanhando, sofrendo. Lembre-se dele. Lembre-se dele sendo esbofeteado naquela noite. Lembre-se dele sendo levado a público, humilhado publicamente. Lembre-se dele, todo o escárnio, as pancadas em suas costas, o sangue jorrando. Lembre-se dele fraco naquela noite, uma noite horrível. Lembre-se dele entrando naquela manhã, uma manhã complicadíssima. Lembre-se dele carregando uma cruz pesada pelo caminho do Gólgota e sendo pendurado às 9 da manhã. Lembre-se que ele passa ali pelo menos 6 horas, das 9 até as 3. E durante aquele período ele não murmurou, não reclamou, antes cumpriu toda a missão. Lembre-se dele, lembre-se que Deus é soberano sobre tudo para resgatar a humanidade. Lembre-se que ele foi muito bom por sua causa. Lembre-se que ele estendeu a mão para quem não merecia, quando disse ao crucificado ali: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lembre-se que ele não considerou os pecados dos malfeitores, quando disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lembre-se dele quando ele diz: Pai, está consumado, tetelestai, eu já paguei a dívida.
vida. Lembre-se dele. Enquanto você lembra, exalte, celebre, glorifique, enalteça o nome dele, porque ele merece. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembre-se que o Pai estava no princípio. Quando ele sobe na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Lembre-se que o Pai estava no final. Quando ele chega no final, de novo ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O Pai está no início e o Pai está no final. Lembre-se que o Pai está em tua vida, estava no início e vai estar no final. Oh, aleluia! Oh, glória! Lembra-te de Jesus Cristo. Vamos andar que o horário já foi. Lembre-se de Jesus Cristo. Agora vamos rapidamente. Lembre-se dele. Domingo de manhã, morreu na sexta, foi crucificado, passa até o terceiro dia. Agora para a gente finalizar, lembre-se dele domingo de manhã. Repita comigo: era domingo de manhã. Era domingo de manhã. Ele vai, as irmãs vão até o sepulcro, vão meio perplexas ainda, porque não estavam entendendo aquela morte. E quando chegam lá, elas têm uma surpresa. Tem dois anjos que estão à porta do sepulcro dizendo: ou ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo. Lembre-se que ele está vivo. Se você pode por um momento, levante a mão assim comigo. Se você pode por um momento, diga glórias ao nome dele. Lembre-se que ele está vivo. Lembre que Jesus está vivo. Porque ele está vivo, pode crer no amanhã. Porque ele está vivo, pode crer que ele pode resolver o teu problema. Porque ele está vivo, você tem esperança. Porque ele está vivo, o amor dele prevalece. Porque ele está vivo, a justiça dele prevalece. Porque ele está vivo, a misericórdia prevalece. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Só quem acredita nisso, só quem acredita nisso, chacoalha a mão no alto, dá um brado de glória, dá um brado de aleluia, para exaltar o nome dele. Aleluia! Lembra-te de Jesus Cristo. Deus abençoe. Glória, glória, glória. Aleluia.